Nós estamos estudando a introdução de Gênesis. Nós vimos sobre teorias da origem do universo, 5 teorias. Vimos 2 ou 3 teorias da origem da vida. Vimos também por que é importante crermos num Deus pessoal e criador. Não apenas criador, mas pessoal. Não apenas pessoal, mas criador. Um Deus pessoal e criador. E hoje nós vamos estudar, ainda na introdução de Gênesis, parece que nunca entra Gênesis, né? Uma comparação da entrada e a saída. É interessante isso. Aqueles que leram Crônicas de Nárnia, ou já assistiram o filme, as crianças, ou Edmundo, né? Entra no guarda-roupa e sai no outro mundo, que é a Nárnia, né? O mundo de Nárnia. E você que conhece São Paulo, você entra na Rua Vergueiro, no Paraíso, aí você entra na Paulista, você não sabe que lá no final vai dar na Consolação. Agora você conhece Jacutinga, né? Você entra na Avenida Minas Gerais, passa pela Américo Prado e lá no final você vai encontrar o Parque de Jacutinga, né? O Lago de Jacutinga. Quando eu tive meus filhos, bebezinho, eu pensei que nunca mais fosse dormir à noite, né? Mal sabia eu que lá na ponta ia ter meus filhos, algumas tendo filhos também, outro fazendo outras coisas e vendo os filhos adultos. É uma bênção. E é uma bênção também não saber o que tem na outra ponta, não saber o que tem do outro lado. Algumas pessoas entram em algum projeto e eles não sabem no que vai dar aquilo. Algumas pessoas entram numa situação difícil da vida e eles veem aquilo, não conseguem ver outra coisa, mas se eles pudessem ver lá do outro lado o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então nós temos a bênção de, em alguns aspectos, de ver o começo e ver o fim. Quando uma pessoa que vai ler a Bíblia e nunca leu, ele começa em Gênesis, alguns gostam de começar do começo, né? Ele começa em Gênesis, ele não sabe a bênção que vai ter lá no final. E hoje nós vamos ver um pouquinho disso. Quando você começa Gênesis, ele se liga com o final. Gênesis quer dizer origem, início, começo. Ele se liga ao final. Quando você vê aquele jardim do Éden, e muitos crentes não sabem disso, aquele jardim do Éden não era para ter o pecado, mas o pecado entrou. Não houvesse o pecado, me parece que o homem viveria com Deus, Deus vindo visitá-lo, Deus mostrando para ele mais e mais e mais do mundo natural, do mundo espiritual, e o homem ia viver para sempre. Mas o pecado entrou no mundo. E o que muitas pessoas não sabem, inclusive crentes, é que a entrada do pecado é algo temporário. Na verdade, Deus nunca desistiu do plano dele, daquele jardim. Então, se você pensar no Éden, aí o pecado, aí abre uma história chamada História da Redenção, porque Deus quer redimir as pessoas, para quê? Para viver naquele estado como o Éden. Aí chega um dia que Deus interrompe a história e começa tudo de novo, chamado estado eterno, ou se você quiser chamar de céu, mas com um lugar muito parecido com o Éden, com a árvore da vida, inclusive. Então, se você pegar essa parte aqui onde o pecado entrou
e onde termina a história da humanidade, e você dá uma espremida nisso, você tem uma coisa só: o Éden. O Éden restaurado. Deus vai restaurar o Éden. Então vamos dar uma olhada nessa introdução do livro de Gênesis, agora comparando Gênesis com Apocalipse, tá bem? E nós vamos fazer assim: os homens são Gênesis e as mulheres são Apocalipse, tá certo? As referências que eu pedir para ler de Gênesis, só homem. As referências que eu pedi de Apocalipse, só as mulheres. Eu sei que alguém vai fazer confusão, mas não é para rir, finge que está tudo bem, tá? Quero dar as boas-vindas para alguns visitantes que chegaram aí. Vou pedir para a dona Zé se apresentar. A Andréia vem de Franco da Rocha, né? É uma amiga nossa de muito tempo, longo de idade. A Daniela, a Luciana, né? E o outro está conosco esse fim de semana. Muito bem, sejam bem-vindos, tá bom? Sintam-se bem aqui na nossa igreja. Gustavo, dá aquele presentinho para eles, por favor. Meu secretário. Você lê Gênesis ou Apocalipse? Gênesis. Não tem problema, pastor. Revelação está no Apocalipse. Tá bom, tá bom. Olha, essa piada não é minha. Eu ouvi, mas essa piada não é minha. Mulheres, vocês são a revelação ou vocês são o fim do mundo? Não, é o início do novo mundo. Tá bom. Vamos comparar então Gênesis com Apocalipse, tá certo? Então você vai entrar no início e você já vai saber o fim da história. O fim que na verdade é o início da eternidade. Então em Gênesis há a criação dos céus e da terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso. Nós temos essa declaração: Deus cria os céus e a terra. A palavra de Deus não começa dizendo Deus não tem início, não tem fim, é eterno, ninguém criou Deus, Ele é autoexistente, autossuficiente. Não. A Bíblia simplesmente começa assim: no princípio criou Deus. Nós que estamos preocupados em definir Deus e provar a existência dele, mas a palavra de Deus começa assim. Se você não concorda com isso, então você já tem um problema com a palavra de Deus logo no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse há novos céus e nova terra que Deus cria também. 21:1, Apocalipse. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, quando Deus cria todas as coisas, essas coisas têm uma validade. Na ciência existe uma lei da termodinâmica, inclusive, que é a entropia. Entropia quer dizer a degeneração das coisas. Deus criou todas as coisas e essa entropia ou degeneração só existe porque entrou o pecado no mundo. Não entrasse o pecado no mundo, nada ia envelhecer, nada ia se estragar, nada ia se acabar. Mas como o pecado entrou no mundo, os céus e terra que Deus criou, eles vão envelhecendo. Então essa é a tendência de envelhecer e de acabar. E nós estamos vendo isso diariamente. Quando nós olhamos uma planta, por exemplo, o ipê, vamos pensar no pé de ipê, é tão bonito, né?
que surge aí no mês de agosto, setembro, muda um pouquinho, porque até novembro está fazendo frio, né, seu Dionísio? Mas o pé de ipê, ele é feio. Se você pensar no caule, nos galhos, fora da época de flores, ele chega a ser feio, incrustado, né? Uma coisa assim. Eu me lembro uma vez que um aluno achava que estava muito feio aqueles galhos lá, começou a querer cortar. Ele falou: não corta isso não, porque é de muito valor o ipê. Mas o ipê, quando dá aquelas flores, elas são lindas, não são? Sejam elas de quais cores. Parece que é mais comum o amarelo na nossa região, né? Mas tem também o roxo, tem o branco. Vocês têm de outra cor? Rosa também? Uhum. Agora, aquelas flores, elas duram quanto tempo? Se tiver vento, uma semana. Um mês? Um mês. Eu já vi uns 5 dias para alguns. Pode ser que dá um pouquinho mais, né? Mas é muito pouco. Para o ano todo é muito pouco. Que seja uma semana ou que sejam 10 dias, é bem pouco. Mas nós vemos a degeneração. Aquela planta específica, ou aquela flor daquela árvore ipê, ela já está programada para se degenerar as flores em pouquíssimo tempo. Algumas coisas são mais longas, né? O cactus, por exemplo, já é uma planta que vive muito e às vezes dá flor também. Mas nós podemos ver as coisas tendo um início, um desenvolvimento, em alguns casos reprodução, um envelhecimento e um secamento ou morte. Em tudo, ou em quase tudo, você pode ver isso. Tem plantas que demoram muito mais tempo. Como diz o ditado, né? Um homem que planta tâmaras não come tâmaras. Por quê? Porque vai muito tempo, 80, 100 anos para produzir as frutas. E algumas plantas, portanto, são bem demoradas, mas ainda assim elas acabam. E a Terra é assim, o planeta Terra é assim. Só que se fosse deixar para ele se acabar, é muito difícil, muito difícil, porque ele se reproduz, ele vence as dificuldades, o planeta. Eu sei que há muita preocupação de aquecimento global e tantas outras coisas, mas ele se regenera. Alguns falam de queimadas. Por exemplo, na Califórnia tem muitas queimadas, mas aquelas queimadas são importantíssimas. O problema é quem construiu do lado daquelas florestas. Mas aquelas queimadas são naturais, ninguém coloca fogo lá. Muitas queimadas, o mato ele seca de uma tal maneira que ele chega até a estalar. E quando chega uma temperatura aí de 45 graus, tem lugar que dá isso daí, ele tem uma combustão espontânea e ele queima, porque Deus já fez para isso. Lá na Califórnia tem árvores que só crescem se houver queimada. Há plantas que só crescem se houver queimada, assim como na Austrália também, que há muitas queimadas. Mas o mundo, ele se regenera, o planeta Terra se regenera. Bom, você já viu, né? A gente corta mato e fala, agora vai durar muito tempo. Ele cresce, ele ganha vida. Não, agora eu vou cimentar aqui. Ele começa a rachar o piso e começa a brotar. A natureza vai vencendo nossa teimosia, nosso progresso, não é? Por isso, Deus resolveu entesourar a terra para destruir com fogo. Deus vai destruir a terra. Deus vai queimar essa terra. E não só a terra, mas o universo. Os elementos se desfarão, flamejantes, queimando, caindo, como frutos
maduros caindo de uma árvore, começam a cair os elementos celestes. E essa terra entra numa combustão, começa a queimar, o céu se enrola como um pergaminho e todas as coisas desaparecem. E desaparecendo tudo, Deus estabelece o grande trono branco, onde Ele vai julgar os pecadores, aqueles que não foram salvos por Jesus. E depois de destruir, depois de julgar, Deus cria. Meus irmãos, tudo que você tem hoje é um fruto de uma transformação. Por exemplo, você tem vários tipos de borboleta. Deus não precisou fazer vários tipos de borboleta. Talvez Ele fez, mas Ele podia fazer só um casal de borboletas. Começando com lagarta, não sabemos disso, né? Mas todas as cores e espécies de borboletas iam aparecer depois, com a lei da genética que Deus deixou em cada ser vivo. Deus não cria mais nada, não existe nova criação. Deus criou tudo que Ele tinha para criar em 6 dias. No 7º dia Ele parou toda a criação. Portanto, tudo que existe hoje, todas as espécies de animais, você fala, mas tem hoje animaizinhos domésticos que não existiam antigamente. Sim, mas eles são fruto de cruzamentos que eles fizeram, de espécies para existir hoje. Então não existe nada novo, criado novo. Toda a criação foi feita em 6 dias. E Deus vai destruir, não apenas aquela criação, mas tudo o que se reproduziu e que foi transformado. E todas as espécies morrerão. Todos os seres humanos morrerão ou serão levados para Deus. E Deus vai trazer, antes de destruir, Ele vai trazer de volta, isso se chama ressurreição, todas as pessoas que existiram. Todas as pessoas que existiram na terra, que nasceram, elas vão continuar existindo por toda a eternidade. Não existe ninguém que vai ser apagado do mapa. Não existe ninguém que vai sumir da existência, como pregam as testemunhas de Jeová e os adventistas, com aniquilamento da alma. Não, todos vão existir. Nasceu, pode até morrer, pode deixar de existir o seu corpo, os seus ossos. Deus traz todas essas moléculas de volta e elas vivem novamente com um corpo transformado, mas são as mesmas pessoas. É incrível isso, não é? A criação Deus destrói, mas o ser humano, mesmo morto, ele volta à vida, ou à vida eterna com Cristo Jesus, ou para a perdição eterna, mas ele volta à existência no seu corpo. O seu espírito e alma nunca deixam de existir. São partes que não morrem nunca. Muito bem, depois Deus volta a fazer novos céus e nova terra. Ele não vai reformar esse aqui. Ele vai reformar esse para um reino de 1000 anos, mas depois ele vai destruir. Mas ele vai fazer novos céus e nova terra. Você vai presenciar isso. O que os anjos presenciavam, porque eles cantavam enquanto Deus fazia o mundo, você vai ver Deus fazendo. Como que Deus fez? Com a palavra dele. Você vai presenciar isso. Ele vai fazer céus e vai fazer terra. E as coisas também que ele vai colocar na terra. Muito, eu creio que muito semelhante ao que era no início. Então foi lido já, foi, né? Apocalipse 21, versículo 1. Tem uma curiosidade aí, qual é? Algo diferente. Não vai existir o mar. Não vai existir mar. Para o mineiro não faz diferença, porque nunca existiu mar mesmo, né? Para o mineiro. Vai ser
Mas nem agora. Então eu falo para você, ó, pega um ônibus aí, faz uma caravana com alguém, vai conhecer o mar. Porque depois você nunca mais vai ver o mar. Parece que quando Deus fez a terra, Ele fez o mar em volta da terra. Havia um bloco de terra e o mar em volta. Essa teria sido a criação original em Gênesis. Mas nos dias de Peleg, houve uma separação da terra. A ciência explica isso como deriva continental, teoria de Pangeia, ou Pangeia, onde na terra onde nós estamos tem debaixo umas placas chamadas placas tectônicas. Elas mantêm essa terra de não esfarelar. Alguns lugares têm umas rachaduras, por isso que dá muito terremoto. Por exemplo, Estados Unidos. Japão, então, é bem retalhado. A placa tectônica mais firme, mais espessa que tem é do Brasil. O Brasil é o lugar que não tem terremoto. Nós estamos em cima de uma placa bem firme. Que bom, né? Nós somos abençoados de muitas maneiras. Mas um dia, então, Deus dividiu a terra, se separou. Então a água está no meio dessa terra, ou a terra está no meio dessa água. Então é chamado continentes, essas separações. Essas separações hoje nós não percebemos tanto, mas antigamente, há pouco tempo atrás, essas separações eram separações muito marcantes. Por exemplo, no Brasil, ninguém sabia o que acontecia na África, ninguém sabia o que acontecia na Europa, ninguém sabia o que acontecia na Rússia, na China. Hoje, além das comunicações que nós temos, uma pessoa pode pegar um avião aqui e daqui 10 horas, 15 horas, 30 horas, pode estar em outro lugar do mundo por causa do avião. Antes, por causa das embarcações, mas demoravam meses para chegar em outros lugares. Então, uma terra, um continente não tinha contato com o outro de jeito nenhum. Porque não dava para ir andando, não dava para ir a cavalo, não dava para se movimentar facilmente. Portanto, o mar é uma grande separação que há no mundo. O mar trouxe uma separação. As línguas também eram diferentes, né? As línguas foram separadas. E essa separação fez muito mal para nós. A tal ponto que você vê um estrangeiro de outro lugar, você se sente mal, porque ele não é igual a você. E se você se sentir muito mal, tem até um nome para isso, chama xenofobia, que é o pavor ou até o ódio por estrangeiros. Tem gente que não gosta de estrangeiro de jeito nenhum. Então houve uma separação. Deus não quer mais essa separação. Por isso Ele não quer mais mar para fazer separação dos povos. Então esse novo céus e essa nova terra não tem mar. Deve ter um pouco de água por aí, né? Rio eu sei que tem. Mas Deus não vai nos deixar frustrados. Também em Gênesis houve o primeiro ataque de Satanás contra o homem. Gênesis 3:1. Pode ler? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Esse foi um ataque, ele duvidando da palavra de Deus, né? Esse é Satanás. Era Lúcifer, foi expulso do céu, e Satanás, que entrou dentro desse bicho, né, da serpente, que falou com a mulher. E
foi o primeiro ataque dele contra a humanidade. Contra Deus ele já tinha tentado, agora contra a humanidade foi o primeiro ataque. Em Gênesis. Em Apocalipse você vê Satanás na sua última tentativa. Depois dessa acabou. Então, em todo esse tempo de história aberto, ele está atacando o homem, sejam os incrédulos ou sejam os crentes, ele está sempre atacando. E ele vai ter a sua última investida. Apocalipse 20, 7 a 10. Dá para quatro pessoas lerem. Apocalipse 20, 7 a 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E será para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Satanás, que entrou na serpente, atacou a humanidade pela primeira vez, agora ele tenta atacar pela última vez, mas ele é exterminado. Não exterminado no sentido de acabado. Deus o lança para o lago de fogo, que foi preparado não para os homens, mas foi preparado para ele e para os seus demônios. Aqueles que pensavam, por causa das histórias medievais e as histórias mirabolantes por aí, que Satanás é aquele ser com um garfo na mão, um tridente, né? E rindo de todo mundo, e chicoteando, e fazendo mal para eles, não é isso. Ele vai sofrer igual, só que pior do que todos os outros. Ele é um sofredor no lago de fogo. Ele não é chefe do lago de fogo, ele é um sofredor. E o sofrimento dele vai ser dia e noite, se tivesse dia e noite. Pelos séculos dos séculos, se tivesse séculos. Porque não existe mais tempo. É por toda a eternidade. Acabou. Acabou o relógio. Acabou o tempo. É eterno, para sempre. Nunca ele terá uma chance de se rebelar contra Deus novamente. Nunca ele terá chance de tentar fazer alguma coisa contra os crentes. E assim também os demônios, e assim também todos os que não foram salvos por Jesus Cristo também estarão nesse lugar por toda a eternidade. Triste, não é? Mas essa é a realidade imposta por Deus, o juízo de Deus. Em Gênesis, o sol foi feito para governar o dia. Gênesis 1, versículo 16. Deus fez o sol. Esses dias atrás aí a gente pensava que o sol não ia aparecer, né? Mas apareceu. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Isso, ele chamou esse que governa o dia, chamou de sol. Em Apocalipse, como será o sol? Não haverá sol. Não tem praia, não tem sol, então não tem carioca lá. Apocalipse 21, versículo 23. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é a sua luz. Os 2 luzeiros que foram feitos para o dia e para a noite não há necessidade de tê-los mais.
Deus não precisa mais. Esse lugar não precisa mais do sol. Por que não precisa do sol? Porque a glória de Deus vai iluminar. Vai iluminar. A palavra de Deus diz em Malaquias que o nosso Messias é o sol da justiça. Jesus Cristo é o nosso sol nascente, é o nosso sol da justiça. Ele é conhecido também como a estrela da manhã. Então, na eternidade, no estado eterno, não haverá necessidade de sol, porque o Senhor vai iluminar as nossas vidas com a glória dele. Para queimar, né? É? Para queimar. Não precisa amar? Não tem sol. Não tem sol. E a escuridão? Deus também fez a escuridão e fez a noite. Gênesis 1:5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então Deus fez separação. Alguns acham só que o frio é a ausência de calor. Alguns acham que as trevas são a ausência da luz. Não. Deus faz o calor, Deus faz o frio, Deus faz as trevas e Deus faz a luz. E na eternidade, ou no estado eterno, não haverá noite. Sempre claridade. Eu sei que a noite tem algo de bonito para nós, conseguimos fazer da noite algo bonito em determinadas situações, mas a noite também traz muitos medos. Você já percebeu que você tem medo de certas coisas à noite, que de dia você fica rindo de você mesmo? À noite nós temos alguns medos internos que de dia passam. É algo extraordinário. Esses lugares que tem pouca luz do sol, as pessoas ficam deprimidas, inclusive, deprimidas mesmo, durante os períodos onde não há a luz do sol. E essa depressão é por causa é triste mesmo quando não tem sol, e porque eles não tomam vitamina D, que nós temos em abundância, que é o sol, e aquilo vai deixando o corpo deficiente também, propício a depressões. Mas no estado eterno não haverá a noite. 22:5. Não haverá noite e não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Não é que Deus fez com defeito o mundo. Ele queria dia e noite, mas agora, quando Ele faz uma nova criação, Ele não quer mais a noite. Ele quer só o dia. Ele quer só a claridade. Mas não é que tinha alguma coisa errada com a noite. Não tem nada de errado com a noite. É simplesmente porque Deus quis fazer diferente. O mar é criado 1:10 em Gênesis, né? Chamou Deus a parte seca terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então Deus faz o mar, Deus separa aquelas águas e Ele chama mar. E em Apocalipse, nós não vamos ler novamente, Apocalipse 21:1, não há mar, não tem mais a necessidade do mar. Em Gênesis, havia um rio no jardim. Como chamava o jardim? Éden. E Deus fez um rio. Na verdade, Ele fez 2 rios que corriam ali, o Tigre e o Eufrates. E por causa disso, nós temos a localização geográfica onde era o Éden. É lá onde atualmente é o Iraque. Pensou o que virou o Éden? No Iraque. Era lá onde Deus fez. Então havia esse jardim. Gênesis 2:10-14. Algumas pessoas podem ler? Alguns homens podem ler? Gênesis 2:10-14. E um rio
saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartidos em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há uva. O outro dessa terra é bom. Também se encontra lá o Débito e a pedra de óleo. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Xuxa. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Até o 14, né? Então Deus fez um rio, fazendo suas ramificações aí em 4, né? 4 braços. E no estado eterno haverá rio. Não há mar, mas rio há. Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Dois. E que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, 1 por mês. Irmãos, algumas pessoas elas pensam que Apocalipse 21 e 22 é o reino que Deus vai fazer aqui na terra, onde Cristo vai reinar, mas não é. Depois daquele reino que tem de 1000 anos, Deus destrói o mundo, e esse aqui é um novo mundo que Ele faz. Se você quiser, você pode chamar de céu. É o céu. É também chamado de estado eterno. A questão não é que nós vamos morar com Deus. Ele faz novos céus e nova terra e Ele vem morar conosco. Por que não era assim no Éden? Deus não estava propondo que Adão e Eva fossem morar com Deus. Mas Deus vinha na viração do dia, talvez na tarde, na brisa. Deus estava ali caminhando com eles. Sempre foi o desejo de Deus morar conosco. Nós vamos estar na presença de Deus? Sim, nós estaremos lá. No nosso arrebatamento, nós estaremos lá com Ele. Nós veremos a casa dele. Mas nos parece que a intenção dele não é isso. É Ele fazer uma nova terra, novos céus, como nós temos aqui, e nós morarmos. E alguns falam que esse ensino é herege. Parece, não é? Porque um grupo herege, um grupo que distorceu toda a Bíblia, ele usa essas palavras que eu estou falando para você de modo errado. Então nós pensamos que é uma outra doutrina, mas a doutrina certa da palavra de Deus é essa. Mas então eu vou poder ver a presença de Deus, e sim, porque Deus vai trazer uma cidade chamada Cidade Santa, ou Nova Jerusalém. Ele vai trazer até esse novo céus e nova terra, e vai fazer ficar suspensa no ar. E você pode ter acesso ali. Você pode ir lá. É lá que vai ter ruas de ouro e várias coisas diferentes. Então parece que há um acesso entre nós e essa cidade. E daquela cidade pode vir para cá também. Não tem divisão. Mas essa nova Jerusalém vai ficar suspensa no ar. Mas como é que pode? Você não vê suspenso no ar o sol e a lua? Por que não a cidade santa, a Nova Jerusalém? Deus vai fazer isso por nós. Então, esse rio de água viva, nós já lemos, né? Apocalipse 22, 1 e 2, certo? Pois não. A gente temos hoje Cristo morando, né? Pra gente, que é o Espírito Santo. Sim. Né? Isso. Então, ele é a morada, assim, dele com a gente, né?
E aí depois, então, quando ele diz, estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Aí o Espírito Santo não há mais com a gente? Sim, ele vai continuar habitando dentro de cada crente, porque cada crente vai ganhar de volta o seu corpo, a ressurreição. Ele continua morando dentro de cada crente e ele também mora nesse estado eterno, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo não vai sair. Não vai sair de nós. Ele é o selo, ele é selo, é garantia, sempre estará conosco. Alguém já perguntou, mas se ele vai fazer um lugar igual o Éden, aí vai aparecer uma cobrinha lá de novo, não vai não? Não vai ter a maldição novamente, começar tudo de novo, aí fica igual aqueles filmes que vai para o futuro, vai para o passado, vai para o futuro, e nunca muda, né? Aquele chamam de looping infinito, né? Aquele giro infinito, ciclo, e nunca acaba. Maldição, destruição, Não, a palavra de Deus tem uma provisão para isso daí. Deus já pensou nisso antes de você, tá bom? Então, a maldição sobre o homem e a natureza. Gênesis 3, vamos ler só o 14. Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Essa maldição para a cobra, que provavelmente tinha pernas, agora tem que rastejar. Aí tem a maldição para a mulher, das dores de parto e os sofrimentos. Tem a maldição para o homem, o trabalho dele seria muito difícil. E tem a maldição para a própria terra, a terra vai produzir pragas. Então a maldição para todo lado, onde você olhar nesse mundo tem maldição. E será que essa maldição não vai brotar de novo naquele lugar tão bonito, o estado eterno? Porque se aconteceu uma vez, não aconteceria outra? Não haverá mais maldição. Apocalipse 22, versículo 3. Apocalipse 22, 3. Já não haverá maldição nenhuma. Isso. Pode continuar, O Cleide. trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Não vai ter mais maldição. E uma novidade: Deus não vai estar longe, como agora Ele está longe. Eu sei que Ele está no seu coração, Ele está perto de você, mas você também pode dizer que Ele está longe porque Ele está no céu. Jesus está no céu. Você não quer dar um abraço em Jesus? Mas Ele não está aqui agora. Mas a palavra de Deus diz que nela, ou seja, nessa cidade, nessa praça, estará o trono de Deus e do Cordeiro, o Pai e Jesus Cristo. Os seus servos o servirão. Não vai ter mais a serpente ali, Satanás, mas é o próprio Deus que vai estar nesse estado eterno. Então não vai ter mais maldição, não precisa ficar preocupado com isso. Bom, em Gênesis houve a expulsão do homem, da mulher, daquele jardim. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Quando Deus expulsou o homem e a mulher daquele jardim, eles estavam amaldiçoados e eles não podiam voltar para o jardim, porque eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles não comeram do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, a árvore da vida prometia vida para sempre. E alguns comentaristas dizem que isso foi até a misericórdia de Deus, porque se ele voltasse amaldiçoado como estava,
com a morte no seu próprio corpo, e comesse daquele fruto, ele viveria para sempre. Mas de que maneira que ele viveria para sempre? Com doenças, com maldição. Isso traria uma grande miséria, ia piorar ainda mais. Eu sei que para o incrédulo, ele nasce, vive, fica doente às vezes e morre, e depois vai ter um lugar pior ainda do que as suas doenças e essa vida. Mas ele pode aceitar a salvação e acontecer como crente. Ele vive, ele nasce, depois ele se converte, né? Ele vive, ele envelhece, ele pode ficar doente e morrer, mas depois ele é salvo e tem a redenção do seu corpo e vive com saúde por toda a eternidade. É assim que Deus quer para todo mundo. Mas o homem vivendo para sempre, doente, isso jamais seria bom. Por isso Deus interrompeu a árvore da vida. Por isso o Tolkien, um escritor, escreveu um outro livro que, em certo sentido, fez muito sucesso, igual Crônicas de Nárnia, foi O Senhor dos Anéis. E tem um ser lá amaldiçoado para sempre, chamado Sméagol. E ele é um ser que foi amaldiçoado e para sempre é amaldiçoado. Então, nós não queremos viver assim. Deus não queria que o homem vivesse assim, amaldiçoado. Por isso ele impediu que Adão e Eva entrassem, voltassem e comessem da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Por isso ele colocou uma espada flutuante. Ela girava de um lado, girava para o outro. Se ele tentasse dar a volta no jardim, não conseguia. Deus colocou querubins para proteger. E finalmente Deus até tirou o jardim da terra. Não existe mais esse jardim. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos dá a bênção de que o homem restaurado no paraíso, ele pode viver ali para sempre. E pode comer do fruto da árvore da vida. Essa árvore sumiu da terra, mas ela vai voltar no estado eterno. Deus vai plantar de novo essa árvore. Essa árvore nunca, ninguém comeu do fruto dela. Mas ela estará em Apocalipse 22:2, eu só vou citar porque já foi lido, né? Está a árvore da vida que produz 12 frutos. Interessante, uma árvore que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura, na verdade a palavra é terapia, ou seja, saúde. É para a saúde dos povos. Então é uma árvore que dá fruto para todos os povos. E todo ano, para sempre. Então Deus quer que comamos dessa árvore. Então quem fala que no céu a gente não vai comer, aqui a gente vai comer sim, né? Tá bom? E no estado eterno. Tem mais coisas, em outra oportunidade vamos falar. Que Deus abençoe os irmãos. Você está tendo a grande oportunidade de entrar aí no começo e já ver o final da bênção de Deus. E fechando tudo, como se diz, redondinho, sem nenhuma falha no roteiro. Deus preparou tudo para você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós cremos que o Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Obrigado a Deus por esses dois livros, Gênesis e Apocalipse, completando toda essa jornada, e nós fazemos parte dela, Pai. Fomos amaldiçoados pelo pecado, mas fomos revivificados em Cristo Jesus e viveremos para sempre com Ele no estado eterno. Nós agradecemos por isso. Em nome dele. Amém. Amém.